Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus envolva-nos nesta manhã feliz, quando nós estamos já repensando nas nossas atividades sobre a semana. Convidamos a todos a elevar o pensamento a Jesus para que nós possamos, dia cada vez mais, compreender a força do Evangelho em nossa vida. Convidamos hoje os nossos irmãos a recolherem, a refletir na importância do tema que vamos trabalhar hoje: ressurreição e reencarnação. Após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas que é preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e entre eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que o farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem preciosamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando nosso Mestre o amparo espiritual para todos nós, a fim de que possamos, Senhor, buscar este amparo, essa luz que ilumina os nossos pensamentos diante da grandeza do seu amor. Que nós sejamos fortalecidos, tenhamos bom ânimo para levantarmos as reflexões devidas e sentirmos dentro de nós o valor da reencarnação. Que sejamos, Senhor, amparados a fim de que nós saibamos sentir a proteção dos amigos espirituais que envolve cada um de nós. Tenhamos paz, tenhamos confiança, que Jesus jamais nos desamparou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ressurreição e reencarnação. Nós sabemos que quando Mateus e Marcos faz a narrativa em relação à questão de Elias
E João Batista, Jesus fala que Elias já esteve entre eles e eles não o reconheceram. Ora, entre a ressurreição e a reencarnação há uma grande diferença. A reencarnação é uma lei divina e ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Nós temos que compreender essa questão do entendimento dos judeus, justamente porque foi com o Mestre que a reencarnação fica visível e também a ressurreição, quando ele mesmo volta para mostrar que a vida não se prende ao corpo e que nós continuamos plenamente vivos na erraticidade. As ideias que os judeus tinham eram bem contrárias ao dos saduceus, que era outra tribo, outro pensamento, e eles não acreditavam de forma alguma na ressurreição. A diferença de pensamentos é que a ressurreição, depois da morte, o espírito volta ao mesmo corpo. E isso para nós sabemos que é impossível, porque a matéria ela se decompõe. E não é possível, né, que a ressurreição poderia ser determinada por uma questão impossível. Jesus veio nos mostrar a sua ressurreição, um corpo perispiritual diáfano, cheio de luz, para nos mostrar que a vida continua. E essa ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, a própria ciência hoje já nos mostra que isso é impossível. Então, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea. Mas ele, quando vai reencarnar, ele ganha um novo corpo. Em relação à ressurreição, eles fizeram muita confusão também pelo conhecimento que não tinham. A gente precisa de entender isso, né? Naquela época não tinham conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Eles confundiram a palavra ressurreição com a volta de Lázaro. E, e Lázaro foi tirado da questão, ele não tinha sido morto ainda, porque se ele tivesse morrido, ele não poderia ter voltado ao mesmo corpo. E aí nós vamos ver que a palavra ressurreição, eles aplicaram a Lázaro, mas não a Elias, e nem aos outros profetas. Ora, nós sabemos que os profetas que vieram anunciar a chegada do Cristo, eles desencarnaram e eles retornaram. E Elias foi um profeta que esteve aqui e quando João Batista, o precursor, voltou, era uma reencarnação de Elias e ninguém viu, ninguém percebeu. Por isso que Jesus dá este exemplo, né, que João Batista fora visto quando criança. Nós precisamos entender muito bem o que é o dogma da reencarnação. E sem a reencarnação, nós não teríamos, de forma alguma, explicar o problema da dor. Porque nós vamos ver, se nós não tivermos o olhar para a vida futura e para as leis divinas, especialmente a lei de justiça e amor, como é que explicaremos as nossas diferenças e as dores que avassalam os corações? Quando o Evangelho nos fala da ressurreição, cita o nome de Lázaro, nós precisamos mostrar que em Betânia morava Maria, Marta e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus. E Lázaro foi acometido por um processo que hoje a ciência chama de letargia,
e ele foi ficando como se fosse uma questão, como se ele tivesse morrido. Chegou até a ficar cianótico, com odores. E naquela época, para enterrar, eles enfaixavam o corpo para colocar nas turbas, lá na gruta, no túmulo que não era como o nosso. E aí eles colocaram naquele lugar, fecharam com uma pedra. E Maria mais Marta estava muito preocupada, chorosas, e Marta então faz uma súplica a Jesus mentalmente, pedindo a Jesus que fosse curar Lázaro. E a ligação dessas duas irmãs com Jesus era muito grande. Jesus sempre descansava em sua casa. E Jesus sente o chamado e parte para Betânia. E quando chega lá, Marta então, mas Maria explica o ocorrido e Jesus vai até onde Lázaro estava. Chegando lá, todo mundo estava lá em volta e ele pede para tirar a pedra e pede para desenfaixar Lázaro. Esse desenfaixar, Emmanuel nos mostra que não é o desenfaixar físico, é dar luz à consciência. E Jesus chama a Lázaro de volta. E ele então desperta. E todo mundo achou que ele tinha já trazido ele por um processo que isso eles chamavam de ressurreição. A ressurreição não pode ser comparada à reencarnação por vários motivos, não só pelo corpo, mas pela lei. Quando há uma morte, o corpo deteriora, como nós já falamos, mas o espírito prossegue. E Lázaro ali estava porque ele não tinha desencarnado, ele estava num processo que naquela época a ciência não conhecia. A mesma coisa foi com a filha de Naim. Então nós vamos ver, vamos nos ater aqui à questão da ressurreição, da reencarnação, que é a questão da lei que Jesus retrata também, nós vamos falar novamente sobre a questão de Nicodemos. Como nós poderíamos explicar as desigualdades sociais? Poderíamos dizer que a desigualdade social era uma injustiça? Por que somos tão diferentes? Como é que nós compreendemos os diferentes graus da inteligência humana? E aí nós vamos ver que está ligado às conquistas do espírito, o tempo do espírito. E como nós poderíamos descobrir ou estudar o fenômeno da regressão da memória, que é uma das propriedades do subconsciente, tantas vezes invocados por aqueles que receiam a verdade para afastar a hipótese espírita? Porque a memória, ela é uma faculdade que está ligada à consciência e ao perispírito. E nela estão os registros de todas as nossas anterioridades. Então, nós vamos ver que, para que a gente possa compreender a reencarnação como lei, nós precisamos estudar a imortalidade. Porque a essência do nosso ser é estar no espírito. Quando nós todos podemos ver que só a reencarnação resolve os nossos problemas, desde as mais remotas eras em que a doutrina reencarnacionista é uma lei, é uma ideia que está no cérebro do homem. Mas nós também podemos pensar que muitos filósofos da antiguidade fizeram apologias da reencarnação. E nós, hoje, com a luz da doutrina espírita, podemos sentir
a grandiosidade da oportunidade que todos nós recebemos quando compreendemos que o espírito não morre. Nunca devemos esquecer que o bem cobre a multidão de nossas misérias, de nossos pecados, e o bem liberta-nos cada dia mais das nefastas ações do mal. Esse é o indicador da evolução do espírito. E será que o bem praticado na terra em toda a sua amplitude poderá tirar de nós esse sofrimento, essa dor? Só o bem é capaz de nos libertar. E após o exercício do bem e do amor, nós nos sentiremos livres, porque este é o caminho que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, eu pergunto, será o que é o bem para vocês? Allan Kardec disse que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E como é que uns são bons e outros são maus? Pelas experiências e pelas escolhas. A própria lei de conservação, quando nós buscamos os primeiros alimentos, desenvolvendo em nós o egoísmo, porque muitas vezes nós queríamos alimentar, esquecendo de dividir, porque não tínhamos esse conhecimento. O bem é a luz que vai nos dar força para praticar o bem em toda a sua instância. E ser bom é tocar no pântano das misérias da terra, que muitas vezes são construídas, foram edificadas pelos interesses pessoais. Nós percebemos então que a reencarnação é para todos nós uma oportunidade sublime de que nós, enquanto espíritos, precisamos compreender que existem várias reencarnações e cada reencarnação nós vamos sentindo o amor do bem, o amor que envolve a nossa natureza. Então é preciso que a gente também aprenda dia a dia a refletir que todos os espíritos desencarnados que se atrasam nos pesadelos da revolta acordam um dia. É isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Por quê? Porque no âmago do espírito, no âmago do ser, surge o arrependimento. E quando essas lágrimas são verdadeiras, nós vamos nos reconhecendo como espírito e vamos destruindo, retirando de nós aqueles sentimentos doentes que muitas vezes têm nos atrofiado. É necessário lutar para que nós possamos ter um recomeço sempre com a verdade. Todos nós rogamos aos pais que nos eduque com a verdade. Nós não podemos ter pais e mães mais displicentes, porque nós vemos que o reduto doméstico, o lar, é onde é plantado as sementes em nossos corações, pelo exemplo, pela abnegação, por tudo isso que a lei do amor nos ensina. Tem uma frase do Emmanuel que gosto muito, quando ele diz assim: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. E assim nós vamos pedir a Jesus que nas nossas horas difíceis
nossa fé possa crescer. E o passe é esse refúgio divino que Deus nos deu para falarmos com Jesus e com os espíritos amigos. Fortaleça-nos, Senhor, que a paz augusta do seu Evangelho esteja com todos nós. Senhor, que o passe seja para retirar as dúvidas, os medos, que nós tenhamos a coragem de expandir a fé no desejo ardente de compreender o seu Evangelho como processo de transformação. Dai-nos força, Jesus. Cada um de nós rogamos para que as energias salutares, os fluidos do mundo espiritual nos alcance. E nesse movimento divino criado nesse momento, pedimos pela fluidificação de nossas águas e que a esperança, a paz, a serenidade possa fazer parte de nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que este mesmo amor que ora nos envolve se estenda a todos aqueles que sofrem, agradecendo aos Espíritos por nos auxiliar. E auxilie os que estão em casa nos seus leitos de dores, que a misericórdia do seu amor se faça presente. Rogamos pela paz. Até quando, Jesus, vamos ver o ódio, o interesse pessoal dominando a mente de tantos irmãos? Rogamo-te, Senhor, pela paz do mundo. Agradecidos por este momento do Evangelho, em que dulcifica o nosso pensamento, nós desejamos aos nossos irmãos muita alegria no dia de hoje, que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, envolva-o para que todos possam sentir-se fortalecidos no bem. Que assim seja.